a leitura e que Deus continue te abençoando, né? Vamos orar? Vamos pedir orientação de Deus para a mensagem que ouviremos e que Deus nos direcione. Eu faria uma oração audível, mas eu queria que você orasse aí baixinho. Você colocasse diante de Deus e perguntasse: Senhor, o que o Senhor quer de mim nesta noite? Não diga para o Senhor o que você precisa, Ele sabe. Coloque-se apenas nas mãos dEle. A oração e todas as outras disciplinas espirituais, elas não têm nenhum poder em si mesmo, além de nos colocar na posição adequada para Deus agir em nós. Então, que você tenha uma vida de oração para que você fique na posição certa para Deus agir na sua vida. Então, vamos orar. Você coloque, então, diante de Deus a sua vida. Fale com Ele silenciosamente. Maravilhoso, bom Deus, estamos nós aqui mais uma vez. E é muito interessante perceber como o Evangelho do Senhor nos surpreende. Porque muitas vezes achamos que já conhecemos, já dominamos as histórias bíblicas, sabemos seus detalhes, conhecemos até as palavras na língua original. Mas muitas vezes é visível perceber que isso não tem feito diferença na vida das pessoas. Conhecemos então que as informações não mudam a vida. O que muda a vida é um relacionamento sincero com o Senhor. Apenas ter o conhecimento não basta. Tem que viver, ó Deus. Temos que trazer para a prática e percebemos como isso é difícil. Como é difícil, ó Deus, no dia a dia, caminharmos sem pecar, sem transgredir a Tua palavra. E observamos o tempo todo a Tua palavra nos chamando a uma vida de santidade. A Tua palavra nos lembra que nós somos povo exclusivo do Senhor, povo chamado de santo, separado. Mas muitas vezes não é essa a opinião que as pessoas lá de fora têm de nós. Porque ao olharem para nós, elas percebem erros em cima de erros. E nós muitas vezes nos contentamos com o fato de que somos pecadores. Mas não ouvimos, ou ignoramos ouvir a Tua doce voz, a nos chamar para sermos Seus discípulos. E ao sermos discípulos do Senhor Jesus, entendemos que as coisas velhas ficaram para trás. Somos agora novas criaturas, de fato, transformadas pelo Senhor. Faz-nos, ó Deus, ouvir esta verdade. Faz-nos entender esta verdade. Faz-nos viver esta verdade. Que o nosso olhar não esteja para a nossa prática ruim, mas para a Tua doce voz que nos diz que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Todo aquele que crê e é discípulo do Senhor Jesus é nova criatura. Que isso seja reforçado nesta noite no nosso coração. Mas que isto também seja semente lançada no coração daqueles que ainda não assumiram compromisso como discípulos de Jesus. E que ao final desta noite, a gente saia daqui com um sorriso de canto a canto da boca. Entendendo que não apenas ouvimos a Tua voz, mas que fomos tocados pelo Senhor. Que o Senhor estendeu a Sua mão sobre nós. Que entendamos, ó Deus, que o Senhor nos tratou com carinho. Que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos perdoou, que o Senhor nos vocacionou. E o Senhor fez tudo o que precisava ser feito para que a gente viva como nova criatura. E que este seja o resultado prático, ó Deus, da nossa vida. Ao ouvirmos a Tua palavra, que ela nos impacte e que ela produza transformação. Em nome de Jesus, faz-nos entender a Tua voz. É o que nós pedimos e nós agradecemos. Amém. Nós até aqui já caminhamos. Precisa ligar, né, pastor? Para passar isso. Agora eu fui 2 vezes. O erro era meu. Nós chegamos hoje ao ponto final da série de mensagens, parada cardíaca, e vamos relembrar. A primeira mensagem foi sobre? Frustrou o pregador. Arritmia.
Segunda, hipertensão. Terceira, insuficiência cardíaca. Mais fácil, foi domingo passado. Isso, você que morreu, teve um infarto domingo passado, não prestou atenção, então infarto e hoje parada cardíaca. Você percebeu que fomos cuidadosos a colocar uma gradação e chegar no último estágio de um problema cardíaco, que é quando o indivíduo, tecnicamente ou medicamente, morre. O coração para. E como temos sempre um momento de utilidade pública, eu queria que você visse este vídeo, para você aprender um pouquinho sobre parada cardíaca. É claro que não vai falar da doença em si, porque parada cardíaca já é algo que precisa de socorro. Então, parada cardíaca não é uma doença, é o ápice, né, de muitas doenças que você tem aí, ou tinha no coração, se leva até lá. Então, vamos ver, curtinho. No Brasil, cerca de 300 mil pessoas sofrem por ano de parada cardíaca inesperada. A partir do momento que a vítima perde a consciência, o tempo se torna fundamental. A cada minuto que passa, a vítima tem 10% a menos de chance de sobrevivência. E é aí que entram os primeiros socorros com o suporte básico de vida. Essas pessoas que têm uma parada cardíaca, se não for feito nada, elas de fato vão morrer, né? Para ter alguma esperança, alguma chance de sobrevivência, eu preciso tomar algumas medidas imediatas. Essas medidas têm que ser rápidas, numa ordem correta e de uma maneira efetiva. O primeiro passo é checar se a pessoa está respondendo mesmo ou não, né? Senhor, se ela não responde, a gente vai chamar por ajuda, vai ligar para o 92 ou pedir para alguma pessoa próxima ligar para o 92. Senhor, chama para mim o SAMU 192 e traz um desfibrilador externo automático. O segundo passo seria que a gente chama é abrir as vias aéreas. A gente inclinar a cabeça da pessoa, né? Inclinar no sentido de elevar o queixo, né? Para poder tirar a língua que está comprimindo a garganta lá atrás. Isso vai fazer com que o ar possa entrar mais facilmente na garganta dessas pessoas, né? Então a gente vai abrir as vias aéreas e vai ver se essa pessoa está respirando ou não. Além de ver, eu vou ouvir se a pessoa respira e vou sentir na minha orelha se a pessoa está respirando ou não. Caso ela não respire, nós vamos fazer 2 ventilações de resgate. Respiração boca a boca, né? A gente vai assoprar, né, na boca dessa vítima, tá certo? Então a gente vai fazer isso por 2 vezes. Iniciar as compressões torácicas. Na linha que une os mamilos, bem no meio do peito das pessoas, a gente vai usar essa região aqui da mão, tá certo? Vai entrelaçar as mãos e vai deixar os braços bem retos, o mais reto possível, né? E a gente vai afundar o peito das pessoas em torno de 4 a 5 centímetros. Isso para os adultos, né? Então eu vou procurar a linha dos mamilos, bem no centro do tórax. Aqui eu vou colocar essa região da mão. Vou abraçar minha outra mão, braço bem reto, e vou fazer 30 compressões, numa frequência de 100 vezes por minuto. Só que quando der 30 eu paro e aí vou fazer mais 2 ventilações. E fico fazendo 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações, né? E eu continuo fazendo isso até chegar o socorro avançado ou até chegar o desfibrilador externo automático, né? Na cidade de São Paulo,
o desfibrilador automático é obrigatório em todos os lugares onde circulam mais de 1.500 pessoas, e o treinamento em suporte básico de vida também é obrigatório, de treinar pelo menos que exista um número de pessoas suficientes, um número suficiente de pessoas treinadas para fazer esse primeiro atendimento. Então, quando chega o desfibrilador, a primeira coisa que eu faço é ligar o equipamento. E ele vai me falar tudo o que eu tenho que fazer. Posicione eletrodos no tórax do paciente. Encaixe conector. Analisando o ritmo cardíaco. Não toque o paciente. Choque recomendado. Carregando. Afaste-se do paciente. Administre o choque agora. Pressione o botão laranja agora. Ele tem o sinal sonoro e o sinal visual. Choque administrado. Em pausa. Administre ressuscitação cardiopulmonar. E eu volto a fazer as compressões torácicas naquele mesmo lugar. Uma outra coisa muito importante é que se a pessoa não se sentir confortável de fazer uma respiração boca a boca no estranho, ou mesmo no conhecido, a respiração boca a boca ajuda, mas ela não é o mais importante. O mais importante são as compressões torácicas, a massagem cardíaca, né? Efetiva, no lugar certo, na frequência certa, e isso só já salva vidas. Então, quem não quiser fazer a respiração boca a boca não precisa, mas também faça as compressões bem feitas, né? Depois de chamar ajuda, e se tiver um desfibrilador, usar o desfibrilador. Tem que usar isso. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5. Não for muito superior a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Primeira coisa que eu queria que você pensasse é no nosso padrão, ou que padrão de vida você adotou. Adotou para você mesmo, adotou dentro da sua família, adotou no trabalho. A questão é que nós estipulamos o padrão que nós queremos ser e do que nós não queremos ser. Às vezes a gente deixa a vida levar e não estabelece esse padrão, a gente não consegue perceber quanto prejuízo nos acontece. A grande coisa que me incomoda mesmo, quando a gente lê principalmente esse texto, é que Jesus está sendo duro com os fariseus e mestres da lei, dizendo que eles têm um baixo padrão. Então, Jesus está dizendo para nós, se o nosso padrão, ou seja, se a nossa justiça, se a nossa referência não for muito superior, Jesus não disse que se ela for um pouco superior, ela precisa ser muito superior à dos fariseus e mestres da lei. Pode parecer que os fariseus e mestres da lei eram só um bando de gente desinstruída. Não é verdade. Os fariseus e mestres da lei sabiam muito do texto bíblico. Sabiam tanto que cobravam as pessoas daquilo que as pessoas não cumpriam. Mas, de alguma forma, a palavra deles estava desconectada. Então, primeiro aviso muito sério. A gente pode ser verdadeiro escriba ou mestre da lei, ou fariseu, ou qualquer coisa parecida, a gente pode ser um religioso. Mas ser religioso não leva para o céu. Você que só frequenta a igreja no domingo, quero te dar uma má notícia. Você não vai ao céu por isso. Você que é membro da igreja, e talvez tenha passado na sua cabeça, que por ser membro da igreja, e de uma igreja presbiteriana, olha, destaquei aqui. Isso de alguma forma te leve ao céu? Está enganado. Está enganado. Nós precisamos superar esse padrão religioso. Precisamos entender o que é ser superior a escribas e fariseus.
Mas de que Jesus está falando? De que padrão Jesus está reclamando? Então leiam comigo aí o próximo versículo. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Todo mundo entendia bem o julgamento para alguém que matou uma outra pessoa, é a coisa mais comum. Qual é o seu sentimento depois de saber que um rapaz esfaqueou um ciclista? Qual é o seu sentimento? Esse rapaz precisa ou não precisa ser julgado? Esse rapaz precisa ou não precisa ser condenado? Qual é a pena que cabe a ele? Qual é a pena que você daria? Eu queria ouvir agora. Morte? Opa, eu ouvi voz de criança ainda. Foi filho de presbítero. Amém. Ensina a criança no caminho que deve andar. É isso. E ainda quando for velho vai ser pior ainda. É isso, que quando criança ele manda matar, imagina quando crescer. Bem, tirar a vida de um ser humano é algo que a gente reprova, mas olha que coisa contraditória. A gente não reprova tirar a vida de quem tirou a vida. A gente sabe que matar está lá no mandamento de não fazer. Então, porque ele fez, a gente estabelece que ele também precisa receber isso. Só que parece que a gente esqueceu de uma advertência que o texto bíblico mesmo não faz. Porque diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas a continuidade do texto é assim: mas eu lhe digo, você não retribui o mal com o mal, mas o mal com o bem. O cara esfaqueou você, o que você faz para ele? Visita ele. Ora por ele. Leva uma cesta básica para a família dele. Amém? É assim que está no Evangelho. Mas a visão das pessoas era simples. O que merece julgamento? Matar alguém. Tirar a vida de alguém. Então eu esfaqueei alguém, esse cara sangrou e não tem problema, ele morreu. É isso que vai me levar, mas não tem problema eu contratar alguém para tirar a vida. Olha só, é só você lembrar de uma história muito conhecida. Jesus é preso e condenado porque alguém do meio dos discípulos traiu. O nome dele é Judas, mas ele foi subornado por quem? Sacerdotes. As 30 moedas de prata vieram do gasofilácio do templo de Jerusalém. Quem pegou as 30 moedas de prata foram os sacerdotes, com autorização do sumo sacerdote, Anás e Caifás, os dois. Eles pegam o dinheiro do templo para matar e tirar a vida de alguém. Mas você acha que eles se sentem culpados por conta disso? Judas, remoendo o que tinha feito com Jesus, chega e devolve o dinheiro para eles, as 30 moedas de prata, e a única coisa que eles dizem é assim: nós não podemos ficar com esse dinheiro está sujo de sangue. Mas quem sujou o dinheiro com sangue? Foram eles. Não foi Judas apenas. Judas também. Mas foram eles. O nosso padrão é tão baixo que durante muito tempo a gente... Se Jesus não tivesse dito o contrário, na nossa cabeça adultério era só quando alguém tivesse um relacionamento sexual com outra pessoa. Jesus é que nos advertiu que o nosso padrão é tão baixo, porque a gente sempre cita o que Jesus disse, porque se um de nós tivesse dito isso, certamente ele teria sido recriminado. Jesus disse que o simples olhar para alguém de forma impura é cometer adultério. Puxa, nossa leitura do texto bíblico é muito da forma que nos interessa. Estava conversando com a minha esposa outro dia sobre um mandamento que a gente sempre descumpre. E não haver problema por descumprir. 4º mandamento, qual é ele? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então 6 dias trabalharás e no 7º você descansa. Quantos crentes trabalham 7 dias por semana? Mas eles não matam, não adulteram e não veem problema em descumprir o 4º mandamento. Legalismo puro.
Porque eles entendem que eles não estão afetando o outro, ou seja, o padrão moral é, eu não afeto ninguém, então é uma coisa que se traz prejuízo é para ele mesmo, então tudo bem, ele entende que não tem problema dele não passar por cima do texto bíblico que diz com toda clareza, você trabalha 6 dias, o 7º você descansa. Por que a gente sempre acha a possibilidade de descumprir as coisas que estão escritas no texto bíblico? Se quem mata merece o julgamento, a pergunta é, e quem não mata, não merece o julgamento? O texto diz isso, quem matar estará sujeito a julgamento. Mas se você não matar alguém, você não precisa de julgamento? Esse é um baixo padrão. Jesus então vai continuar, e eu queria que você lesse comigo. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. A palavra racá, só para explicar, é se você disser que o seu irmão merece o inferno, né? Seu irmão merece a condenação. Tem 2 formas de se ler o texto. A primeira é ler o texto com baixo padrão. Então, como é que eu leria o texto a partir de um padrão muito ruim? Baixo mesmo. É dizer assim, a preocupação de Jesus é dizer que a gente não pode chamar o irmão de tolo. Então, você pode usar qualquer outra palavra, idiota, burro, cabeção. Só não pode chamar ele de louco, nem tolo. Quantas vezes eu ouvi os crentes dizendo isso dentro das igrejas? A literalidade da palavra. É como se Jesus tivesse profanado uma palavra dizendo assim, olha, não diga essa palavra é maldita. E aí ninguém pode chamar, mas pensar vale, chamar de outra coisa vale, colocar apelidos pejorativos nas pessoas vale, falar mal do outro vale, só não vale chamá-lo de louco ou de tolo. Vale tudo. Esse é um padrão baixíssimo. É como se Jesus estivesse preocupado com a palavra que você está usando para o seu irmão. A preocupação de Jesus não é a palavra. A preocupação de Jesus é muito mais do que isso. É por que a palavra está surgindo na sua boca e por que a palavra está surgindo no seu pensamento. Por que você está decidindo chamar o seu irmão de qualquer coisa que não seja irmão. Vamos ler o texto a partir de um alto padrão, então. A gente lê o texto e percebe que Jesus está falando muito mais do que xingar o irmão. Jesus está falando de, a partir do momento que eu começo a sentir pelo meu irmão alguma coisa que não é amor. Olhe para mim. Qual é o único sentimento permitido por Deus entre nós? Vou fazer de novo a pergunta, tenha coragem de respondê-la. Qual é o único sentimento permitido por Deus entre nós? Qual é o único sentimento permitido por Deus com qualquer miserável que está lá fora? Isso. É simples. Simples assim. Qualquer coisa que sair do amor é de Deus? Não é de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Mas se eu entendo então que esse padrão estabelecido por Jesus é um padrão alto, vamos lembrar. Se eu começo a achar que o padrão de Jesus é muito exigente, ele não cabe para nós, cuidado, porque o padrão que eu posso estar vivendo é um padrão de quem? Dos escribas e dos fariseus, e talvez seja esse o padrão que esteja me moldando. Ou seja, eu estou apenas preocupado em olhar para a minha vida e pensar assim, mas eu tenho um problema com fulano, eu tenho um problema com ciclano, eu não consigo me relacionar bem com o meu primo, com o meu tio, com sei lá quem. Você apenas vê, eu quero que você esqueça os fatos, veja o padrão estabelecido por Deus. Nós não estamos falando ainda de coisas práticas, nós estamos falando do padrão, ou seja, a partir do que a gente molda a nossa vida. Então o padrão estabelecido por Jesus é simples. Se a gente pensa em chamar o nosso irmão de qualquer outra coisa que não seja irmão, é porque lá dentro do meu coração tem um sentimento ruim, que eu não estou colocando para fora, mas que ele é real, ele existe, e ele é a motivação para que eu trate o meu irmão desta forma. Quero então perguntar para você, quando não existe amor, existe o quê?
Vamos lá, queria fazer uma enquete agora. Quando não existe amor, existe o quê? Responda. Indiferença, ódio. Mas o que será que o texto bíblico diz? Então existe um texto paralelo do texto de Mateus 5, que é o texto de 1 João. Leia comigo. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Por que a gente ama alguém? Por que a gente diz que o único sentimento que é possível nos nossos relacionamentos como discípulos de Jesus é o amor? Por quê? O texto responde. Porque se nós amamos, é porque quem está morto não ama ninguém. É porque a gente está vivo. E a gente sabe que se a gente está vivo é porque alguém nos trouxe da morte para a vida. Esse alguém se chama Jesus. Se o meu coração é incapaz de amar, só tem uma resposta bíblica. Não fantasia o texto, não. Ele é claro para dizer, onde você está? Está morto. Você está morto. Se em algum momento você diz que agora é incapaz de amar alguém, a pergunta que você tem que se fazer é, eu estou vivo ou estou morto? Eu estou vivo ou estou morto? Ah, quem dera que o texto de João parasse por aqui. Já foi pesado demais para mim ler isso. Quantas vezes eu me vi incapacitado de amar. E o texto bíblico diz que se eu não sair dessa incapacidade, eu estou morto. E eu percebi, olhando para a minha vida, que eu não estava morto, eu estava vivo. Então é preciso dar um passo, uma atitude e sair da posição de eu não quero amar para eu quero amar, eu decido amar, Deus me mandou amar essas pessoas. Mas o texto continua, leia comigo. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Puxa, João pega muito pesado, irmãos. Concorda comigo? Quem odeia seu irmão é assassino? A gente podia dizer que quem odeia seu irmão merece disciplina. Quem odeia o seu irmão precisa de qualquer outra coisa, mas João chama de assassino. Ou seja, o padrão tão baixo faz com que a gente pense que o ódio seja um sentimento possível, e seja ódio ou seja indiferença, mas o texto bíblico nos diz que quando não há amor, há ódio, e acertou quem disse isso. Mas mais do que isso, quem odeia, ou seja, quem tem ódio no coração, tem uma coisa que não mostra regeneração, não mostra a vida de discípulo. Se tem ódio no coração, a única pessoa que odeia é alguém que quer tirar a vida da outra pessoa. Ou seja, o que me leva a tirar a vida de alguém, o que Jesus está dizendo lá atrás é: quem mata merece julgamento, mas quem xingou o seu irmão querendo matá-lo também merece julgamento, porque embora ele não tenha pego uma faca, ele tem tanto ódio no coração que se fosse colocar numa balança, seria muito mais do que alguém que matou 40 pessoas. Tem gente tão carregada de ódio, de raiva, de rancor, de amargura e de sentimentos tão ruins, que deveria se fazer a pergunta: meu Deus, eu não sou um assassino. Eu sou um assassino, Senhor? Eu não sou um assassino. Quem odeia seu irmão é um assassino? E a conclusão é lógica, é óbvia. Assassinos entram no céu? Não. Ué, simples. Se Jesus muda o coração, e quando Jesus muda o coração, a gente deveria sentir amor pelas pessoas, e eu não sinto amor pelas pessoas, o que eu sinto é ódio, eu poderia simplesmente justificar, e não faça isso, meu irmão. Quantas vezes no aconselhamento você está conversando com o irmão e diz assim: meu irmão, você não poderia sentir isso. E às vezes o crente, no ímpeto de raiva, ele vira para o pastor e diz assim: mas será, pastor, que Deus mudou o meu coração? Não faça isso. Não faça isso. Você não está aqui à toa, meu irmão. Você não está aqui à toa. Deus não te chamou aqui à toa. Não negue o que Jesus já fez na sua vida. Não jogue fora o que ele fez.
Percebe que às vezes existem coisas pontuais, e ninguém está dizendo que é fácil. Mas existem coisas que precisam ser trabalhadas, mas isso não significa que você não foi transformado pelo Senhor. Mas o texto bíblico também não vai passar a mão na sua cabeça, vai dizer que esse sentimento é ruim, ele deve ser jogado fora, porque esse sentimento é comum a gente que mata gente. Você é assassino? Você é assassino? Se você é um assassino, você não estaria aqui. Você não é um assassino. Você é alguém que foi chamado pelo Senhor. Então, o que João está querendo dizer não é apenas jogar um peso sobre você, mas dizer, meu irmão, esse sentimento que existe em você não deveria existir. Quem odeia é assassino, e assassino não pode ir para o céu. Mas João continua, irmãos. E aí ele, vamos dizer que dá a tacada final. Leia comigo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Simples assim, né? Como é que a gente poderia definir o amor de Jesus? Simples. Jesus deu a vida por mim, você precisa dar a vida? Eu dou a vida por você. Simples assim. Se em algum momento a gente está impossibilitado de dar a vida, isso não faz parte do Evangelho. Isso não está conectado com o Senhor Jesus. O Evangelho é simples. Vamos então perceber qual é a relação disso com a parada cardíaca. Você reparou no número de quantas pessoas têm parada cardíaca por ano no Brasil? Alguém lembra do número? 300 mil brasileiros têm parada cardíaca todos os anos. Todo ano, né? 300 mil brasileiros. O problema é que ter uma parada cardíaca é você chegar a um ponto tão difícil, né, entre a vida e a morte, que cada minuto é crucial. Você reparou na conta que a jornalista fez? A cada minuto morre 10% do seu coração. Tio Ézio, já falecido, teve um infarto no seu sítio, na Baixada, não sei muito bem onde é, e estava sozinho, pegou carona para chegar ao Hospital Geral de Bom Sucesso. Não conseguia dirigir, acho que não tinha carro lá com ele, e ele chegou ao Hospital Geral de Bom Sucesso com 90% do coração morto, necrosado, morto. E eu vi o exame cardíaco que o meu tio fez, e foi uma coisa tão assustadora, porque aparecem aquelas imagens que você não sabe muito bem, mas dava para distinguir perfeitamente o estado do coração do meu tio pelas imagens. Porque as veias e as artérias estavam arrebentadas. E como é que você poderia ver isso? É porque o sangue era jogado para fora. Então, naquela imagem que foi gravada num DVD, eu fiquei tão assustado porque o coração dele bombeava e jogava para fora, assim. Na sobrevida que o tio Ézio teve, depois daquele infarto seguido de parada cardíaca, ele só conseguia sobreviver com um balão de oxigênio do seu lado. E existia grande sofrimento quando aquele balão de oxigênio não estava do lado dele, porque se tivesse acabando, ele percebia que tinha acabado, já tinha que ter um reserva, pela grande quantidade de falta de ar que ele sentia, algo muito sofrido. Então, cada minuto que passa é crucial. Às vezes você se feriu, não foi ontem, não foi semana passada. Quanto tempo você já se feriu num relacionamento? Décadas atrás. Você acha que o seu coração se autocurou? Você acha que o seu coração ficou regenerado? Você acha que o seu coração já resolveu o que precisava resolver? Não, não resolveu. Talvez você esteja caminhando com isso,
e chega numa questão simples. Às vezes você se depara com uma questão simples e aquilo é o caroço de feijão que faltava, a gota que cai e acaba arrebentando toda a caixa d'água. É apenas uma situação simples, mas aquilo vai desencadear uma bomba, uma parada cardíaca, e você vai acabar se sentindo como se estivesse morto. Mas o problema não é aquilo. O problema são coisas que estão guardadas e não foram resolvidas. Nós temos um problema muito grave, irmãos, e quando eu falo nós, eu me incluo nessa. É de não resolver as coisas. Não resolver as coisas. A gente faz piada, diz que resolveu, diz que deixa para lá, mas passa uma semana, a gente comenta com o irmão, passa um mês, a gente comenta com o outro. Anos depois, alguém faz referência àquilo, você lembra também, você cita aquilo. Aquilo me aconteceu em 1975, aquilo me aconteceu em 1989, isso me aconteceu, dia tal, isso me aconteceu. Ou seja, você tem data, hora, local, você lembra da situação, você lembra da palavra. Me assusta quando alguém diz assim, pastor, o senhor disse isso, ou então fulano disse isso, abre aspas, e cita a frase da pessoa. Ou seja, se alguém cita a frase de alguém ipsis literis, é porque esta frase está ecoando no coração todos os dias. Ninguém pode guardar essas frases se não estiver desenvolvendo, junto com essas frases, sentimentos que não sejam o amor. Durante essa semana, ao pesquisar sobre o texto de Mateus 5, eu encontrei uma frase do John Piper, um pastor reformado muito bom, e ele disse assim: novo nascimento não é uma formação espiritual em Jesus, mas experimentar o sobrenatural em si mesmo. Vamos então olhar para os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, eles eram formados em Deus, ou seja, eles dominavam o conteúdo religioso, eles dominavam aquilo que a religião ensinava, eles sabiam das regras, sabiam das leis, sabiam dos horários, sabiam dos compromissos, eles sabiam das coisas, mas a grande questão é que isso não os transformou. Conhecimento não muda a gente, o novo nascimento muda. E o novo nascimento não é apenas conhecer alguma coisa, mas experimentar esse agir de Deus em mim. O Deus que diz, Fábio, ame hoje. Fábio, deixe o ódio de lado. Fábio, mude isso. Isso. Novo nascimento é experimentar esse agir de Deus. Eu, Fábio, sou incapaz de, por mim mesmo, de falar o que Jesus, de cumprir o que Jesus está falando. Meu irmão, pode parecer que eu apenas esteja falando de amor e ódio e que isso seja muito fácil para mim porque sou pastor. Na verdade, eu vou dizer que é mais difícil do que é para você. Porque talvez você se permita se enfurecer, talvez você se permita falar mal, talvez você se permita viver algumas coisas, mas talvez você não me permita fazer isso. E talvez ao me permitir, você simplesmente justifique isso dizendo que eu sou humano. Não, eu sou tão discípulo quanto você. Mas a gente só tem uma condição de cumprir o que Jesus está falando, se nós experimentarmos o novo nascimento. Às vezes é preciso nascer de novo em algumas áreas da vida. O problema é que a gente trabalha novo nascimento como um assunto global, ou seja, aconteceu uma vez da vida e ponto final. É muito interessante perceber que Nicodemos, ao visitar Jesus, a palavra que ele recebe de Jesus é: você precisa nascer de novo. Aquele cara tem compromisso com Deus, meu irmão. Ele vai procurar Jesus porque ele é comprometido com Deus. Ele tem uma pergunta para fazer, ele está incomodado com essa pergunta e ele procura Jesus. E Jesus diz que ele precisa sair de uma determinada situação e mudar. Jesus não diz que tudo que está na vida dele está errado. Está falando de uma coisa específica. Jesus está trabalhando coisas específicas. Às vezes existem áreas específicas do nosso coração que ainda não foram modificadas. Existem áreas no nosso coração que estão tão protegidas e que a gente se permite sentir coisas que discípulos de Jesus não sentiriam. Só Deus pode fazer alguém capaz de amar quando você, a única vontade que você tem é de matar. Só Deus. Só Deus. Eu não quero colocar você na situação de um familiar, por exemplo, daquele homem que foi esfaqueado.
Mas vamos imaginar um familiar de alguém que foi esfaqueado. Qual é o sentimento que a gente tem? Não é um sentimento de paz, irmão. Não é um sentimento de tranquilidade, é um sentimento de julgamento, é um sentimento de condenação, é um sentimento de reprovação. Claro, ele merece julgamento, sim, mas até que ponto a gente deve sentir ódio enquanto julga alguém? Será que dá para a gente conseguir julgar uma pessoa tendo amor por essa pessoa? Ou seja, que o nosso julgamento seja a partir do amor e não a partir do ódio? Jesus nos chama a atenção para esse fato. Vamos então voltar a Mateus capítulo 5 e perceber como é que a gente age diante desse amor e ódio. Leia comigo. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Olha, meu irmão, que coisa interessante. Jesus nos confronta com uma coisa que a gente faz todo domingo, prestar culto a Deus. Todo domingo a gente chega diante do altar do Senhor com a nossa oferta. Talvez você não tenha trazido oferta financeira e nem é disso que eu estou falando. O que Jesus está chamando a atenção é que a gente se acostuma com alguns sentimentos e eles são tão cruéis que a gente passa até fazer coisas que são relacionadas a Deus, não sentindo absolutamente nada. Ou seja, a gente não se incomoda de ter no coração sentimentos de reprovação. Deus nos reprova. E a gente tem a cara de pau de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, estamos aqui para te adorar. Queria que você respondesse uma pergunta para você mesmo. Se você estendesse suas mãos diante de Deus nesta noite, elas estariam limpas ou sujas? Se você dissesse claramente: Deus, se minha vida tem alguma coisa que o Senhor reprova, me elimine agora, Senhor. Eu não mereço estar vivo. Você estaria vivo ou estaria morto? Jesus está trabalhando algo muito comum, irmãos. Religiosos vêm à igreja e muitas vezes não se incomodam do que acontece na sua vida. Religiosos participam de cultos, religiosos frequentam as atividades, religiosos estão diante do altar do Senhor dominicalmente, ou semanalmente, ou diariamente, mas talvez com as mãos sujas, imundas, indignas, corrompidas, mas não se incomodam. Talvez tenham mentido, talvez tenham enganado, talvez tenham roubado, talvez tenham adulterado, talvez tenham ofendido o irmão, talvez tenham xingado, talvez tenham falado mal do outro secretamente, talvez tenham falado mal do outro em público, talvez tenham feito tantas as coisas e não se sentem incomodados. Não se sentem incomodados. Jesus está chamando tanta atenção, irmãos, mas a grande questão é que Jesus não está querendo simplesmente reprovar você. Está querendo resolver. E para resolver, Jesus diz uma coisa simples. Você se encontra nessa situação, o que você precisa fazer? Fala com Deus, não ignora o fato. Não ignora o que você está sentindo. Não ignora o que você está vivendo. Jesus não está dizendo que não é possível. Jesus está dizendo: trate, não passe por cima, não jogue debaixo do tapete, não finja que você é um crente fiel a Deus. Não finja, porque Deus sabe o seu coração, Deus conhece você, Deus sabe o que você está sentindo. O seu louvor não é agradável a Deus nessa condição. Não é. Não é. Deus está dizendo para você: resolve. Mas você pode dizer assim: mas Senhor, a pessoa que eu ofendi não está aqui. Agora eu estou no meio do sermão, eu não consigo sentar ao lado da pessoa, eu não consigo mandar mensagem para essa pessoa. Eu estou prestando atenção no que o Senhor está falando comigo. Resolva dentro do seu coração. Diga: Senhor, está resolvido aqui. Eu perdoo essa pessoa, eu passo por cima, eu relevo, eu decido amar essa pessoa e não mais odiá-la.
Eu decido amar essa pessoa e não mais ser indiferente com ela. Eu decido amar essa pessoa sobre todas as coisas. A única coisa que eu não sou, Senhor, é um assassino. Eu sou uma nova criatura. Eu não sou um assassino. Mas, meu irmão, como é comum, às vezes as pessoas dizerem assim, e pastor ouve muitas essas coisas. Pastor, eu não vim à igreja porque eu estou nessa situação. De alguma forma a gente acha que por não comparecer aqui, Deus pesa menos a mão. O problema é que você não vê que você já tem 2 erros. O de ignorar e o de dizer claramente isso para Deus. Senhor, eu não vou na sua casa porque eu decidi não resolver. Todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, às vezes a forma como a gente lida com a Santa Ceia, ela é incômoda demais. Incômoda porque eu, como pastor, imagine você sentado aí, e você vê eu administrando a Santa Ceia, e você percebe que o pastor não come o pão, ou não bebe o cálice. O que você diria dentro de você? O pastor está em pecado? Mas a pergunta que eu queria fazer é assim, quando é que o pastor não tem pecado? Quando é que o pastor não é pecador? A grande questão é que o que eu digo para você, reverendo Oliveiros, e qualquer outro pastor, é que a gente precisa assumir compromissos aqui, dentro do coração. E por mais que o seu coração esteja ferido, maltratado, chateado, qualquer coisa, e Deus sabe tudo isso, as nossas dores são reais para Deus. O que Ele está pedindo para você é assim, o que eu estou exigindo é um compromisso seu, esquece o outro. Esquece o outro. Deus nos chama para compromissos. Mas, meu irmão, não seja indiferente com Deus. Para que Deus não seja indiferente com você. Não seja indiferente com Deus. A rotina pode ser tão cruel que a gente pode estar aqui dentro como pessoas mortas. O texto bíblico vai nos chamar a atenção disso. Nós podemos estar sofrendo verdadeiras paradas cardíacas. Chegamos ao desafio prático para a nossa vida. Você deve sair daqui hoje com uma posição determinado. Para quê? Para recomeçar, para perdoar, para amar e para ser como Jesus. Se você esqueceu todas as palavras antes, resuma em ser como Jesus. Qualquer padrão que não seja ser como Jesus, não presta. Qualquer padrão que seja não parecer com Jesus ou não fazer o que Jesus faria, não presta para a minha vida. A gente se acostuma com padrões baixos. A gente se acostuma com esses padrões de fariseus e mestres da lei. A gente se acostuma a ter parada cardíaca. Só que muitas vezes a gente pode não perceber que quando a gente não ama, a gente odeia. Se a gente odeia, é assassino. E assassino não entra no céu. Você é discípulo de Jesus. Deus te chamou para ser discípulo de Jesus. A única coisa que você precisa fazer é: Senhor, eu me sinto incapaz de fazer isso nesta situação. Sofri uma parada cardíaca. E Deus vai te socorrer. Deus fará a massagem que precisa ser feita no seu coração. Deus vai soprar em você o que precisa ser soprado. Deus vai transformar o seu coração para que você seja capaz de amar alguém novamente. Esse desafio não é meu, esse desafio não é da igreja, não é do conselho, esse é o desafio que Jesus coloca diante de nós. Há 2 semanas atrás, quando nós estávamos aqui pregando sobre hipertensão, insuficiência cardíaca, eu queria chamar o pessoal do louvor enquanto isso. Na segunda-feira eu recebi uma música da Rosana chamada Meu Hospital. E foi uma música realmente muito bonita, muito a ver com a série de mensagens.
E foi algo que realmente tocou tão profundamente o meu coração, que eu pedi ao pessoal do louvor para que a gente tocasse hoje esta música. É uma música nova, sim. E eu queria que você fizesse e combinar com o pessoal do louvor em 2 momentos. Eles vão cantar agora essa música para a gente aprender. Depois que eles cantarem a música, nós vamos fazer o nosso momento de voto, momento de compromisso. E depois que a gente fizer esse momento de compromisso de voto, a gente volta a cantar a música, agora já conhecendo a música e pedindo que Deus realmente seja o nosso hospital. Então eu queria que você ouvisse a música com atenção, aprendesse e fizesse dela também a sua oração. Como sussurros no céu, quando estou chorando pra ti, um grito de uma alma, ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora, com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. São como sussurros no céu, quando estou chorando pra ti, o grito de uma alma, ninguém da terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que a minha alma chora, com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. São tantos erros que cometi, são tantos erros que cometi, que o Senhor não me transformou em réu. São experiências que eu vivi, hoje nada me separa do céu. Tu és de uma forma, ó Senhor, ela é mais doce que o puro mel. Sarado estou, vivo para o teu louvor. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que a minha alma chora, com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no fim.
Tua presença é o meu hospital. A nossa irmã Lilian, já alguns domingos atrás, pediu para que neste domingo a gente fizesse um momento de renovação de votos. E nem sempre nós temos na igreja o nosso cônjuge. Nem sempre a gente está numa relação de casamento. E eu pensei muito sobre a questão dos votos. E assim que eu acabei de fazer a mensagem, eu decidi escrever votos. E votos que fossem meus como discípulo do Senhor Jesus. E como eu falei de manhã, esse é o texto que está no editorial. Espero que todos tenham recebido, porque agora é a hora que a gente vai usar. Então você pega o editorial. Nem sei se tem boletim ainda lá atrás. Não tem. Se você não recebeu, você pede depois para a gente que a gente manda para você. E eu disse, compartilho com você os votos que eu assumi com Deus, depois de tudo que tenho aprendido sobre corações saudáveis. Minha oração é que você também possa assumi-los. Encorajo você a escrever os seus votos. Compartilhe-os e abençoe vidas. Se você escrever os seus votos, trate como votos ao Senhor. Talvez a gente leia Eclesiastes capítulo 5 para dizer, quem faz os votos tem que cumprir, porque quem não cumpre é punido. Mas quem faz votos diante do Senhor é muito abençoado. Assuma compromissos diante do Senhor. E eu vou fazer a leitura, e quando eu chegar na parte dos compromissos, eu vou dizer agora, leia comigo. Se você entende que esse texto também é para você, se ele de alguma forma abençoa a sua vida, se ele se encaixa para você, eu queria que quando eu então pedisse para que você lesse e assumisse esses compromissos. Meu Pai, entendo por que o Senhor me trouxe até aqui. Estou convencido de que meu coração precisa de tratamento. A tua casa é o hospital. O culto é o centro cirúrgico. A tua palavra é o bisturi. O Senhor é o médico e saber disso me traz muita segurança. Meu coração está nas tuas mãos. Só o Senhor pode curá-lo e mantê-lo saudável. Não sei o que e fugir de muitas formas. Mas aqui estou eu, mais arrebentado do que percebia, mais enfermo do que pensava, mais machucado do que realmente sentia. Os meus olhos se enchem de lágrimas porque sei que o pós-operatório não será fácil, que readaptar minha rotina de vida exigirá muito de mim, que ter hábitos saudáveis nunca foi fácil e não será diferente daqui para frente. Ter um coração novo é um recomeço, é um novo nascimento, é uma nova chance. Sei que os resultados virão por conta do que o Senhor fez e fará em mim. Mas não posso ser indiferente ao teu ato de graça. Por isso, quero assumir os seguintes compromissos com o Senhor. E a partir daí, se você sente no coração, leia comigo. Assumo ser a cada dia mais parecido com Jesus. Quero ter uma família centrada no Evangelho. Prometo desenvolver hábitos que manterão meu coração saudável. Não conviverei com os descompassos. Equilíbrio será a nova medida de minha vida. Amarei de verdade, me entregando ao meu irmão como Jesus fez. Perdoarei quantas vezes for necessário. Servirei ao Senhor com integridade de coração. E meu único objetivo será ter um coração igual ao teu. Eu queria que você, de fato, assumisse esse compromisso. Falar disso não é um assunto fácil para mim. Quem me dera que eu estivesse falando de você.
mas eu estou falando de mim. Esse pastor já teve paradas cardíacas. Não do coração mesmo, mas da vida, dos relacionamentos. Escrever e ler isso aqui é difícil. Repensar nesses compromissos dói, porque lembra. Mas como é bom olhar para frente. E foi para isso que Jesus nos chamou aqui. Não é para olhar para trás, é para olhar para frente. Queria convidar para você para olhar para frente comigo. Olha para frente. Decida fazer coisas diferentes. Decida ser o melhor marido. Decida ser uma melhor esposa. Decida ser o melhor irmão em Cristo Jesus. Decida ser o melhor filho para os seus pais. Decida ser o melhor pai para os seus filhos. Decida ser o melhor avô, avó. Decida ter relacionamentos melhores. Decida, não fuja da responsabilidade que Deus te chama nesta noite. Decida. Eu assumi compromissos e os pus publicamente. Isso fará com que você amanhã me cobre desses compromissos. Faça isso, por favor. Para que nunca mais a gente sofra de paradas cardíacas. Gravar a música que acabamos de cantar é talvez difícil. Mas talvez você já tenha gravado o coro da música. Enquanto o Yuri nos conduz então, Yuri, a Priscila e o Lico, durante a melodia, a estrofe, eu queria que você cantasse com todo o seu coração o coro. Porque o Senhor é a medicina do céu e a nossa vida está na mão dele para ser curado. Eu queria então convidar você a ficar em pé. Vamos cantar essa música de novo. Como sussurros no céu, quando estou chorando pra ti. Um grito de uma alma, ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora, com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. São como sussurros no céu, quando estou chorando pra ti. Um grito de uma alma, ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que a minha alma chora, com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital.
transformou em réu. São experiências que eu vivi. Hoje nada me separa do céu. Minha rede é a palavra, ó Senhor. Ela é mais doce que o puro mel. Sarada sou, vivo para o teu louvor. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que a minha alma chorar com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. O Senhor não chamou quem está bom de saúde. O Senhor chamou gente que é reconhecidamente doente. Eu queria então orar por você. Se você tem no seu coração algo que tem sido muito difícil para você trabalhar e que você quer colocar diante do Senhor silenciosamente, eu queria convidar você a vir à frente. Nós queremos orar para você e dizer que a sua dificuldade é nossa. E nós vamos orar por isso, todos juntos. O seu problema é meu problema, é nosso problema. Estamos juntos nisso. Não somos sãos, não, somos doentes. Precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor trabalhe o nosso coração. Existem áreas que o Senhor precisa mexer ainda. Coloque isso diante do Senhor. A sua dificuldade é a situação que Deus quer olhar com todo carinho. Queria que você olhasse para o lado e percebesse: o seu problema não é único. Quem dentre nós não os tem? Quem dentre nós não tem situações que precisam ser saradas? Quem dentre nós não tem situações que precisam ser curadas pelo Senhor? Nenhum de nós. Mas como é bom saber que Deus nos chamou aqui não para nos condenar, não para nos chamar de assassinos, mas para dizer que somos seus discípulos. Saia daqui nesta noite não como alguém que odeia, mas como alguém que decidiu amar, porque Jesus fez isso conosco. Coloque isso em oração todos os dias, mas mantenha um propósito firme: ser igual a Jesus. Não se conforme com um padrão menor do que esse. Qualquer pensamento que te leve a um padrão menor do que esse, que Deus tire do seu coração. Vamos orar. Maravilhoso e bom Deus, nós estamos aqui mais machucados do que sentíamos, mais feridos do que pensávamos, com o coração mais maltratado do que pudéssemos controlar. Nós estamos aqui como de fato somos, seres humanos. Mas, ó Deus, a grande questão é que não importa como chegamos aqui. O Senhor sabe exatamente como estávamos, como estamos. Mas o Senhor nos aponta sobre como seremos. O Senhor nos aponta sobre o que precisa ser mudado. O Senhor nos aponta sobre o que precisa ser restaurado. Mas o Senhor não apenas aponta a direção, o Senhor nos dá a mão. O Senhor nos conduz. O Senhor nos trata. O Senhor nos restaura. É o Senhor quem faz toda a obra. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui não para apontar o dedo para nós, mas o Senhor nos trouxe aqui para nos restaurar. O Senhor não exortou aquelas pessoas, ó Deus, apenas pedindo para que elas não ofendessem seus irmãos, chamando-os de tolos, de loucos, mas o Senhor chamou aquelas pessoas para elas serem discípulos com padrões mais elevados, parecendo mais com o Senhor Jesus. Todos nós nos deparamos com situações no nosso coração em que dizemos que não conseguiremos. Todos nós.
Já dizemos que não conseguiremos perdoar, que não conseguiremos fazer, que a carga tem sido pesada demais. Já pensamos em desistir, seja do trabalho, seja da igreja, seja de dentro de casa, seja de qualquer outra relação. Muitas vezes nós dizemos que vamos desistir. Mas o Senhor não nos chamou aqui nesta noite para isso. O Senhor nos chamou para dizer que o Senhor está conosco. Que parecendo com o Senhor Jesus, nós temos vida diferente. Cada pessoa aqui tem uma questão no coração. Não é preciso falar em voz audível, não é preciso escrever, não é preciso colocar num quadro. O Senhor conhece o nosso coração. Ó Deus, trata. E que a gente saia daqui decidido sobre amar mais, odiar nunca, perdoar sempre e restaurar como Jesus sempre fez. Ajuda-nos, porque este não é um compromisso fácil. Talvez pessoas aqui dentro nos lembrarão dos compromissos que assumimos e talvez voltarão para nós apontando o dedo e exigindo de nós esse compromisso e se esquivando, dizendo que não assumiram esse compromisso. Mas faz-nos olhar para o Senhor, não para essas coisas, não para as contendas, não para as discussões, não para as indiferenças. Faz-nos olhar apenas para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, socorre-nos. E muito obrigado, porque o Senhor tratou o nosso coração. E podemos dizer que saímos daqui desta noite sendo pessoas novas, porque assumimos um compromisso novo de vivermos de forma diferente e que isso traga muita alegria no nosso coração. Em nome de Jesus nós pedimos e já agradecemos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, bendito e único Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, meu irmão que está aqui nesta noite, seja com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos.